Grande Pastor Cote. Olá, meu querido, saudade, rapaz. Como é que tá, Pastor Paulo? Tudo ótimo, uma honra ter o senhor aqui. Estou emocionado, pastor, ter você aqui, viu? Muita My alegria. pleasure. O prazer é todo meu. E antes de te apresentar, que você possa se apresentar para o pessoal, eu me apresentar também. Eu sou o pastor Paulo Smith, aqui de Brasília, também sou CEO do Instituto Inspire, que é um centro de treinamento de coach, de inteligência emocional, de cura interior. E eu tenho a maior alegria de falar que a minha base de estudo vem disso aqui, ó. A minha base de estudo vem desses livros aqui do Pastor Cote. Foram muitos anos estudando eles. Eu tenho ali mais de 100 DVDs, toda Ciclo da Ferida, enfim, são tantas mensagens ali que meu apelido era Cotinho no começo da minha caminhada. Então é uma alegria poder Pastor ter. Paulo, ainda bem, rapaz, vocês têm uma turma aí na CN, rapaz, que vocês estão aprimorando o que eu escrevi, rapaz. E essa é a minha alegria, né? Então, legal, pastor. Se pudesse se apresentar aí também para o pessoal. Então, gente, boa noite aí para todos. Muito bom a gente estar nessa mesa aqui. Para compartilhar sobre esse tema hoje aí, que eu acho que é um tema tão chave, né? É, Meu nome é Marcos, Scott é um apelido de infância e eu faço parte de uma organização missionária que é a Jocum, Jovens com a Missão. Mas também me sinto assim muito integrado, né? Muito parte da comunidade das nações aí de Brasília. A gente que viaja muito, né? Às vezes em cada cidade aí a gente tem uma igreja, né? E a minha igreja em Brasília aí, rapaz, é a CN, né? Puxa vida, a gente tem assim o JB, né? Bispo JB, rapaz, é um amigo mais chegado que irmão, né? Então é muito bom a gente poder estar juntos aqui, Pastor Paulo. Que legal. Pastor Cote, a gente está numa série de lives aqui só para a gente atualizar, alinhar a expectativa do pessoal também que está aqui. E o tema inicial é protagonista das emoções. E para cada convidado a gente puxa para um braço da especialidade deles. Você é o convidado. Eu já recebi algumas perguntas de algumas pessoas que mandaram. Para você que está aqui, que quer mandar perguntas também, tem uma interrogação. Às vezes as pessoas mandam aqui, a gente não consegue ler, manda na interrogação. E eu queria a gente associar, Pastor Cote, protagonista das suas emoções com a identidade, com a origem da pessoa. Esse aqui foi o último livro que eu comprei, seu, Tipos de Família. E eu fiquei apaixonado pelo livro, porque ele é prático, né? Ele é real. Sim. E a nossa identidade, ela é construída através do padrão de família que a gente nasce. E pela identidade da pessoa também, ela vai ser uma pessoa que vai ser protagonista ou não, né? Você tem até uma mensagem que fala, se eu não me engano, é identidade versus... como é que é o nome da mensagem que você ministra? A Versus identidade e a anonimato. imoralidade? Será Não, que é você tem uma essa? que fala do anonimato, né? Anonimato Ah, sim, versus... sim, sim. É. São tantas mensagens que se fosse falar de tudo aqui ia ficar horas. Mas vamos tentar associar a identidade. As pessoas estão tão perdidas hoje na sua identidade pela confusão, né? Vem a cultura, vem o consciente coletivo, vem a mídia, vem o sistema educacional, vem o estilo de família. De repente a pessoa Hoje tem cresceu. uma alienação cultural também muito forte, né? Uma, Isso. uma, uma alienação, não, uma. Como é que fala assim? Me fugiu a palavra aqui, mas um aliciamento cultural muito forte, né? Assim, para várias vertentes altamente perigosas, né? Isso. Então, se fosse para a gente puxar esse tema aí, pastor, sobre a identidade, o que você poderia começar nos falando aí para quem está nos ouvindo, né? E às vezes muita gente nem sabe que está com a identidade disturpada, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender que todos nós temos uma identidade celestial
E muitos nem sabem disso, elas estão perdidos. Dentro do seu processo de atendimento, de treinamentos que você faz, como que você poderia trazer uma primeira chave aí para nós, das pessoas observarem a identidade dela? Como saber se a pessoa tem uma identidade celestial, se ela descobriu ou que ela está perdida ainda, está no meio do deserto, andando em círculos? Assim, intrinsecamente, a nossa identidade, ela está associada ao nosso Criador, não é? Deus assoprou em nós o fôlego de vidas, nós fomos tirados dele, né? Deus realmente nos fez a partir dele. Eu costumo definir a identidade como essa é uma construção, né? A nossa identidade é uma construção. Então, é essa capacidade de conhecermos os valores de Deus, de nos conectarmos realmente com uma revelação de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência, não é? Quanto mais nós começamos a ter contato com isso, né, com as verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência, mais realmente nós encontramos um propósito para a nossa existência, para a nossa vida, para o nosso futuro, não é? Então, identidade é algo muito chave, é algo que está essencialmente relacionado com Deus, como a Bíblia começa, no princípio, Deus. Essa é a origem, não é? Mas eu gostaria de fazer um insightzinho aqui, pastor Paulo, assim, colocando, que quando a gente fala também de identidade, para não ficar uma coisa muito vaga, tá? Mas eu gostaria, assim, de pincelar aqui algumas características do que eu considero assim uma pessoa saudável, porque quando a gente pensa assim numa uma pessoa que realmente está conectada com a sua identidade, com as suas origens espirituais, com o propósito eterno de Deus, quer dizer, uma pessoa para conhecer a sua identidade, ela precisa de ser uma pessoa saudável, que não foi fragmentada pelas feridas, né? Uma pessoa que não foi mutilada na alma e que ela soube realmente, vamos dizer assim, se projetar, não é? Então, uma pessoa saudável, normalmente ela vai manifestar ou desfrutar assim claramente dessas características que eu vou falar aqui. Primeira coisa, uma pessoa saudável, ela pode se relacionar com pessoas de todas as idades, raças, temperamentos, ou seja, é uma pessoa que aceita a todos, não é? Então, aceitação se torna algo incondicional. A aprovação depende da conduta, depende dos valores que a pessoa adota, mas uma pessoa saudável, ela aceita os outros, ela ama incondicionalmente as pessoas. Segunda coisa é que uma pessoa saudável, as pessoas saudáveis, elas podem lamentar após uma decepção e perdas, e logo após elas podem enfrentar desafios parecidos novamente, ou seja, elas são resilientes. Normalmente uma pessoa saudável, ela vai ter essa resiliência, né? Por mais que ela passou por uma situação muito difícil, ela dá a volta por cima e se ela precisa de enfrentar aquilo novamente, ela vai fazê-lo até com mais experiência. Outra coisa é que as pessoas saudáveis são pessoas que fazem todo o possível para entender a sua infância. Isso é muito importante, a pessoa saber assim reeditar, lidar com o seu passado. E a despeito de um trauma ou qualquer situação assim mais complicada, elas assumem a responsabilidade do que elas daquilo que elas realmente precisam tomar, posicionar, ou seja,
uma pessoa saudável é uma pessoa responsável. Ela não fica terceirizando as suas responsabilidades. Elas chamam para si as responsabilidades, não ficam culpando terceiros, não é? Mas elas se colocam, assumem esse papel de protagonismo na sua vida. Outra coisa é que as pessoas saudáveis, elas são bem-humoradas em relação às suas fraquezas, elas se entristecem pela crueldade que presenciam, mas elas não perdem a esperança, ou seja, elas são pessoas otimistas. Uma pessoa saudável, normalmente, é uma pessoa otimista, é uma pessoa que não perde a esperança, ela não permite realmente chegar assim numa situação onde ela desiste. Outra coisa também é que as pessoas saudáveis, elas entendem as diferentes fases da vida e elas recebem bem essas transições, ou seja, são pessoas crescidas, não é? Elas sabem discernir os ciclos. A nossa vida é feita de muitos ciclos, tem ciclos mais fáceis, ciclos mais difíceis, todos os ciclos carregam as suas provas, por isso que todo ciclo na nossa vida ele precisa de ser fechado assim com muita dignidade, não é? E é interessante que quando você discerne as provas de cada ciclo e fecha os ciclos com dignidade, fazendo essas transições, isso é uma das principais expressões de maturidade. Então, uma pessoa saudável, ela é uma pessoa crescida, uma pessoa madura, não é? Também uma pessoa saudável, as pessoas saudáveis, elas são sedentas para aprender dos relacionamentos, aprender da vida, aprender do mundo, das experiências de outros, ou seja, elas são pessoas comprometidas, não é? Pessoas ensináveis, né? Pessoas que sabem realmente observar o que está acontecendo e aprender com a experiência de outros. Também as pessoas saudáveis, elas podem entrar no mundo e nas experiências de outros, ouvir, apreciar, valorizar sem julgar, oferecendo advertência ou querendo mudar aquilo que elas estão vendo, ou seja, elas se tornam familiares. Uma pessoa saudável é uma pessoa familiar, é uma pessoa participativa, é uma pessoa que vai se envolver, né, com aquilo que está acontecendo, que vai aprofundar os seus relacionamentos. Também, assim, as pessoas saudáveis, normalmente, elas têm poucas amizades de vulnerabilidade mútua e de profunda intimidade com uma outra pessoa. Elas conhecem os outros e são conhecidos, né? Normalmente, assim, uma pessoa saudável, ela sabe escolher esses amigos, né? É interessante, normalmente é difícil a gente conseguir ter aí mais do que 3 ou 4 amigos mesmo, né? Como quando a gente pensa lá em Jesus mesmo, né? Os amigos que Jesus tinha lá, talvez a gente pode selecionar 3 ali, Pedro, Tiago, João, tinha lá João que ouvia as batidas do coração de Jesus, não é? Então, uma pessoa saudável, ele vai saber selecionar aqueles amigos que vai ter essa permissão, né, de ouvir aí as batidas do coração. Também as pessoas saudáveis, normalmente, elas estão envolvidas em relacionamentos de satisfação mútua, mantendo relacionamentos familiares com pessoas próximas ou distantes, ou seja, eles são conectados, né? Uma pessoa saudável, ela sempre está conectada, não é? Ela procura realmente assim expandir o seu círculo de relacionamentos. Também as pessoas saudáveis, elas são mais serenas do que perturbadas, elas podem manter a calma numa crise, podem caminhar sem uma companhia quando necessário, ou seja, elas são firmes, são pessoas ancoradas. Uma pessoa saudável é uma pessoa ancorada, é uma pessoa firme, não é? É uma pessoa que sabe lidar com as crises, que não se desespera no meio das crises,
que não assume aí, ela não se liquefaz, né? Não assume a forma das circunstâncias, muito pelo contrário, né? Também as pessoas saudáveis vivem e amam profundamente, né? Aprendem a confiar, a perdoar profundamente, ou seja, são pessoas apaixonadas, né? Pessoas que sabem deixar para trás os acidentes de percurso. Também as pessoas saudáveis, né? Quando você pensa assim na identidade de uma pessoa saudável, são essas pessoas que podem ouvir outros sem que hajam palavras, né? E das muitas vozes à volta e dentro deles, eles podem discernir a voz da razão, da ponderação, ou seja, são ouvintes. Normalmente, uma pessoa saudável, ela é uma pessoa ouvinte, né? Ela, inclusive, está em harmonia aí com a sua própria anatomia, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então, uma pessoa saudável é essa pessoa que sabe ouvir, sabe ponderar, não é? Também as pessoas saudáveis, elas regularmente estão envolvidas em serviços assistenciais com pessoas mais necessitadas que elas, ou seja, são pessoas que servem aos outros, não é? São pessoas que se importam com os outros. Também as pessoas saudáveis, elas sabem quanto eles precisam e não precisam de outros e quanto os outros precisam e não precisam deles. Ou seja, são pessoas interdependentes, pessoas que sabem sinergizar aí as diferenças, né? Também as pessoas saudáveis, elas podem identificar os seus próprios limites, não é? Tornam-se conscientes do poder e das restrições desses limites, ou seja, eles são autorregulados. São pessoas que sabem até onde pode ir, até onde não pode ir, não é? Então, são pessoas bem conscientes acerca dos limites. Também as pessoas saudáveis podem ver claramente que eles têm pontos fortes, têm pontos fracos. Na medida do possível, procuram viver em virtude desses pontos fortes, ou seja, são pessoas virtuosas, né? Normalmente, a pessoa saudável é a pessoa que está conectada com a sua virtude, não é? Então, ele tem essa tendência de se tornar ainda mais forte naquilo que ele já é forte, principalmente com o objetivo de servir a outros, né? Também as pessoas saudáveis perseguem os seus alvos pessoais, vocacionais, enquanto vão se tornando mais íntimos dos outros, não é? E isso é uma maturidade vocacional, eles têm essa maturidade vocacional, não é? Também as pessoas saudáveis não esperam uma vida sem problemas ou sem crises, muito pelo contrário, né? Eles vão enfrentando as dificuldades menores, se equipam para as circunstâncias que surgirem, ou seja, são pessoas preparadas, né? É interessante, a gente aprende muito isso na vida cristã, porque a Bíblia não nos apresenta, né? A gente não tem essa... a Bíblia não nos mostra uma realidade desconectada das provas. Nós não podemos criar a expectativa de um evangelho, né? Esvaziado de provas, de dificuldades, de crises. E uma pessoa saudável, realmente, ela está pronta para o que der e vier. 1 com Deus é maioria, 2 é covardia, né? Ela vai superar as coisas. Também as pessoas saudáveis, já estamos terminando, elas podem dizer para elas mesmas calma, né, quando elas estão ansiosas, encorajar eles mesmos quando estão amedrontados, unindo seus recursos internos quando ameaçados, ou seja, são pessoas que podem se acalmar, que têm domínio próprio, não é? E também as pessoas saudáveis podem dizer a verdade para eles mesmos e para os outros, ou seja, eles são essencialmente honestos. Uau. Quando a gente olha aí para todo esse quadro, não é, nós temos aí, de certa forma, assim, o desenho, a arquitetura de uma pessoa que está no caminho certo,
de conhecer quem ela é em Deus, né? Uau, fantástico, hein, pastor? Fantástico, incrível. Essa live vai ficar até salva aí para você que precisar ver novamente tantas qualidades. E no mundo de hoje, né, pastor Cote, a gente vê muitas pessoas que talvez não estão vivendo, né? Cada ponto que você conectou aqui, pessoas com desequilíbrio emocional, pessoas com fragmentação da sua identidade, pessoas sofrendo. Acho que eu vou falar um pouquinho agora do que as pessoas talvez estão vivendo. Quem não vive, o termo que você falou como é que era o termo que você estava falando? As proezas da identidade, não? Como é que foi o termo que você usou? Identidade é o conhecimento das verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência, né? É você saber quem você é em Deus. E, essencialmente, isso tem a ver com a natureza absoluta de Deus, com o seu caráter, não é? Inclusive, esses traços que eu coloquei aqui de uma pessoa saudável são traços que têm muito a ver com um caráter bem desenvolvido, né? Então é isso, você estava falando traços de uma pessoa saudável. Você acabou de criar aqui um brainstorm, né? Uma chuva de traços de pessoa saudável. E talvez algumas pessoas que estão aqui passando, inclusive nós, em algum momento ou em alguma área da nossa vida, a gente não está vivendo esses traços de pessoas saudáveis. A gente vê pessoas dentro da igreja que amam a Jesus, aceitaram Jesus e de repente ela está com insônia, com terror noturno, com ansiedade, depressão, pânico, pessoas talvez com pensamentos suicidas, pessoas com desvio de caráter, bipolaridade. Então, a gente vê duas mãos, umas traços de pessoas saudáveis e outras traços de pessoas não saudáveis e pessoas boas, pessoas com coração bom, pessoas que estão muitas vezes até lutando e militando para chegar nesses traços das pessoas saudáveis. Já estamos recebendo aqui uma chuva de perguntas, pastor Corey. Eu acredito, eu não sei se o senhor concorda, que muitos desses traços de pessoas saudáveis ou traços negativos, vamos dizer assim, limitantes, eles vão surgindo na infância. Sim. E normalmente na infância começa-se aonde? No seu primeiro ambiente, com as figuras de autoridade que estão no ciclo de intimidade. Então, as pessoas que estão no nosso ciclo de intimidade, que são uma figura de autoridade, elas têm um grande poder de influência, de manipulação e de nos passar um tipo de pensamento, de crença, de cultura, enfim. Tem uma pessoa aqui perguntando, e eu queria ver se a gente associava tudo que você falou agora com como você criar esses traços de uma pessoa saudável e a gente conectar com a família. Aí tem alguém perguntando assim, ó, fui criado somente pelo meu pai e minha referência feminina era meus avós. O que você diria da minha identidade? Então, inclusive, eu conheço essa pessoa aqui, é um grande amigo. E aí, eu sei que você tem um estudo bem profundo. Qual que é a importância do pai, né? Psicologicamente, socialmente, espiritualmente no filho, o pai, a mãe. Se o senhor pudesse explicar para a gente assim, um pouquinho qual que é a importância do pai, da mãe, de uma família funcional, porque tem muita gente que não está vivendo os traços de uma pessoa saudável, não tem uma identidade bem resolvida, não é protagonista das suas emoções e ela nem sabe o porquê. Eu acredito que essa sua explicação ela traz uma clareza para todos nós. Então, olha só, pastor Paulo, assim, eu costumo dizer o seguinte, que os principais pilares para a construção da nossa personalidade têm a ver com a nossa cobertura familiar. Quando eu falo cobertura familiar, não é? Nós estamos considerando, como até você colocou e pegando esse gancho, o papel do pai, o papel da mãe e o papel do relacionamento conjugal. Veja bem, não só a figura paterna desempenha um papel fundamental na vida dos filhos, a figura materna, como também o casamento. O casamento também é uma pessoa jurídica, vamos dizer assim, e que desempenha um papel muito importante. Então, o que a gente fala, até naquele estudo lá do princípio da família, é isso. O pai, ele vai comunicar ou deixar de comunicar para os filhos 3 coisas, que é direção, limites e segurança.
A mãe, por sua vez, vai comunicar ou deixar de comunicar para os filhos também três coisas, que é nutrição, que é vínculos, nutrição e organização. E o relacionamento conjugal, o casamento dos pais, vai estabelecer uma proteção, uma desproteção em três áreas sobre a vida dos filhos, na área da sexualidade, da afetividade e do companheirismo, que é a palavra amor aí no grego, né? Que é a sexualidade, o eros, a afetividade, o amor ágape, que é o amor altruístico de Deus, o amor sacrificial, e também o filéu, que é a amizade, não é? Então, isso é cobertura familiar. E eu costumo dizer que essa cobertura familiar, o nosso relacionamento com a nossa cobertura familiar, daí vem esses três, são construídos ou não, esses três pilares da nossa personalidade. O primeiro é a identidade, o segundo é a nossa capacidade de relacionar, não é? Uma capacidade de construir relacionamentos vitoriosos, onde nós e os outros podemos nos satisfazer na vontade de Deus. E a terceira coisa que nós recebemos da cobertura familiar é uma herança. Tá? Quer dizer, essa é uma conversa um pouco longa. Mas pegando essa parte da identidade aqui, que foi para onde você puxou um pouco, né? E nós definimos que identidade é um conceito muito amplo, né? Existe uma identidade física, você pode ver os traços que nos definem fisicamente, tem tudo a ver com a nossa cobertura familiar, com os nossos pais, pai e mãe, não é? Então, identidade tem esse aspecto físico, tem a nossa naturalidade, que é a cidade onde nós nascemos, a nossa nacionalidade, o país onde nós nascemos, o idioma que nós falamos. Mas quando a gente pensa nesse aspecto que é a essência do ser humano, que é o aspecto espiritual, moral, então a gente define a identidade como essa construção que vem pelo conhecimento dinâmico das verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. Então é essa capacidade, essa habilidade da gente ir acessando essas verdades. E o que a gente observa, pastor Paulo, é o seguinte, porque aqui é o grande dilema de muitas pessoas. Algumas pessoas têm uma facilidade enorme e rapidamente, precocemente, essas pessoas acessam as verdades de Deus sobre elas mesmas, elas se conectam com essas verdades, né? Outras pessoas, elas estão vivendo uma crise terrível. Ao invés de se conectarem com as verdades de Deus sobre elas mesmas, elas têm uma tendência maior de se conectar muito mais com as mentiras de Satanás do que com as verdades de Deus. Inclusive, é comum a gente ver pessoas assim, emergidas, não é? Na inferioridade, pessoas com pensamentos totalmente negativos sobre si mesmas, sobre Deus, sobre a vida, sobre o futuro, não é? E são vários fatores, mas um dos fatores que mais pesam aí nesse processo é a cobertura familiar. O que eu observo? E o que eu estou te falando aqui não é uma teoria mirabolante, tá bom? Isso daqui é observação, é a gente atendendo assim dezenas e centenas de pessoas, a gente vai observando, né? Isso é algo empírico, eu diria até científico, não é? O que a gente observa, por exemplo, pessoas que vieram de uma cobertura familiar que foi corrompida, adoecida por causa de fragmentação, divórcio, situações de abuso, alcoolismo, abandono. Normalmente, as pessoas que vieram de uma cobertura familiar adoecida, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de acessar essas verdades de Deus sobre elas mesmas. É impressionante, fica ali um bloqueio, né? E como disse, elas acabam acessando mais, tendo mais facilidade para acreditar em mentiras sobre si mesmos. Pessoas que vieram de uma cobertura familiar saudável, não é? De uma cobertura familiar funcional, a gente sabe, ninguém teve pai e mãe perfeito, não é?
Todos nós temos as nossas dificuldades, mas quando você tem uma cobertura familiar, que a gente pode dizer assim, funcional, é impressionante como essas pessoas acabam realmente tendo um favor enorme no sentido de fazer esse acesso à verdade, às verdades de Deus sobre elas mesmas. Então, existe aí um bojo, todo um conjunto de verdades de Deus sobre nós mesmos, e aí é a grande batalha, não é? Inclusive, eu costumo dizer, assim, aprofundando um pouquinho essa conversa, a grande chave disso, não é? Até estudando, assim, alguns insights, tendo alguns insights da própria vida de Jesus, a grande chave da identidade está na afirmação de um pai. A afirmação do pai. E nós podemos fazer esse papel na vida de muitas pessoas também, não é? Mas você se lembra lá quando, antes de Jesus ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele se submeteu ao batismo de João. Então ele humildemente, né, ali no Jordão, ele se submete ao ministério de João Batista e de repente algo acontece, o Espírito Santo desce na forma corpórea de pomba sobre Jesus e de repente uma voz fala dos céus: este é o meu filho amado em quem se compraz a minha alma. Veja bem, o pai afirmando a identidade do filho. Esse é o meu filho. E no momento que Jesus tem que enfrentar Satanás no deserto, lembra qual foi a primeira jogada de Satanás? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não precisava de fazer milagre para provar qualquer coisa que seja para Satanás. Muito pelo contrário, ele tinha a afirmação do Pai. Não é? Então ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E qual foi a última palavra de Deus para Jesus? Esse é o meu filho em quem se compraz a minha alma. É impressionante como a afirmação do Pai, ela liberta a nossa alma, liberta a nossa identidade. Uma das principais características de uma identidade em crise, em conflito, é a autoafirmação. O que é a autoafirmação? É quando a pessoa ela tem a necessidade de provar para os outros que ela é algo ou alguém. E, normalmente, quando você tem essa necessidade de provar para os outros, de provar para todo mundo que você é ou não é alguém, é porque você não é. Entende? Porque quem é não precisa de provar, você é. Né? Isso vai fluir confortavelmente. Não é? Então, como que você sabe que uma pessoa está numa crise de identidade? Autoafirmação. Quando ela começa a usar realmente esse expediente da autoafirmação. Mas eu penso assim que essa reconciliação entre pais e filhos é fundamental. É por isso que essa é a mensagem que conecta o Antigo ao Novo Testamento. Não é? Os pais se convertendo aos filhos, os filhos se convertendo aos pais, foi a mensagem de Malaquias. Aí 400 anos depois, né, é o silêncio bíblico, aí a gente vê o ministério de João Batista, que é exatamente esse, a unção de Elias, a unção de Malaquias, que é converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos rebeldes à prudência, para que eu levante um povo bem disposto ao Senhor. Você vê, foi com essa mensagem aí que João Batista aplainou o caminho do Senhor e nós vimos um grande avivamento através do ministério de Jesus, né? A reconciliação das gerações. Não, muito forte. E, pastor Cote, muita gente, né? Até esse rapaz aí perguntando que ele não teve aqui ele colocou não a referência do pai, mas faltou a referência da mãe. E ele provavelmente sente, né, alguma carência ou alguma falta de algo por não ter tido essa representação materna. Sim. Acredito que nessa live aqui a maioria que está presente ou se sentiu órfão da mãe, do pai, ou mesmo com o pai em casa, mesmo com a mãe em casa. Meus pais gostaram mais do meu irmão,
meu pai não demonstrava amor para mim, cada um demonstra amor de uma forma, e às vezes mesmo o pai achando que está amando, a criança recebeu ali até às vezes uma influência espiritual, né? Um espírito de Sim. rejeição, um espírito de orfandade, um espírito de morte, um espírito de mentira. E eu acredito que tem muita gente presa nessa lacuna da alma, sem a identidade e sem saber como resolver. Então, por exemplo, essa pessoa aqui não teve a mãe, outros talvez não conheceu o pai, outros foi criado Olha só, interessante, né? Aquilo que nós falamos em relação à mãe, até para a gente poder responder aí sobre essa. Pelo menos dar alguma dica, né? É isso. difícil a gente fazer aconselhamento numa live, né? Porque a gente precisa de ter um tempo de qualidade com a pessoa, mas pelo menos para dar alguma dica, né? Nós falamos aqui que o papel da mãe tem muito a ver com isso: vínculos, nutrição e organização. E é impressionante como, assim, até nesse livro aí, Tipos de Família, eu começo explicando que a natureza de Deus é uma natureza plural. Inclusive, o pronome que a Bíblia usa para Deus é Elohim, que é Deus no plural. Não é? No Novo Testamento, apesar de não existir essa palavra, nós reconhecemos a natureza de Deus como sendo a Trindade, o Pai, Filho, o Espírito Santo. Por isso que relacionamento é o DNA de Deus, é relacionamento. Então, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, ou seja, a humanidade, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, quer dizer, o conceito, não é? O conceito de macho, de fêmea, o conceito de casamento, o conceito de família são intrínsecos à natureza divina. Eu costumo dizer que para você conhecer mais profundamente a natureza divina é quando você se casa, quando você tem uma família. Não é? A família, ela é mais imagem e semelhança de Deus do que eu isoladamente, não é? Então, quando a gente fala do papel da mãe, nós estamos falando de algumas especificações e papéis inerentes ao Espírito Santo, que é esse espírito consolador, relacional, aquele que fala no nosso espírito, que traz vida, que nos nutre, não é? Quando a gente pensa nessas características de uma mãe, não é? É interessante como a gente aprende a sermos pessoas relacionais, a sermos libertas temperamentalmente. Eu costumo dizer que a saúde temperamental tem muito a ver com um bom exercício do papel da mãe. Também a mãe, ela é nutridora, nutrição, não é? Eu sempre digo assim que os melhores pastores que eu conheço tiveram assim, mães, mulheres de Deus, que foram nutridoras, porque nutrição não é só uma coisa orgânica, física, né? Inclusive o que difere o homem da mulher é isso, porque a mulher tem um útero, ela tem seios, ela nutre, ela gesta, não é? E isso é fundamental na criação de filhos. Então, lógico que uma pessoa, puxa vida, que não teve esse referencial, não é? Esse querido irmão que não teve esse referencial, porque não teve essa convivência com a mãe, pode receber isso do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele é assim, ele é nutridor, né? Ele é consolador. Então, é importante a gente olhar para esses referenciais, não é? No caso aí o papel da mãe, que é vínculos, nutrição e organização, né? Essa parte da organização é muito importante. A mulher, normalmente, ela tem um dom para a organização, não é? Muito mais do que o homem. A mulher é muito mais administrativa do que o homem, né? Inclusive as empresas descobriram isso. O homem, ele tem um dom para a liderança, ele lida com objetivos, com o futuro, mas a mulher, para administrar, não é ninguém como ela, não é? E administrar não é só colocar as devidas pessoas nos devidos lugares, e não é só uma coisa física, é também emocional, não é? Então esses parâmetros aí
puxa vida, vínculos, nutrição e organização que ele não recebeu pela convivência com a mãe, pode receber pela convivência com o Espírito Santo. É uma reeducação. A gente sabe que essas coisas é mais do que só uma libertação que a pessoa precisa, mas é toda uma reeducação, é aprender a desaprender muita coisa, aprender a reaprender outras, aprender a aprender sempre, não é? E na convivência com Deus. Nós temos esse Deus maravilhoso que é Emanuel, é Deus conosco. Olha que legal. Eu estou olhando aqui muitas perguntas assim, até às vezes no mesmo tom. Vou tentar fazer um resumo aqui para tentar ajudar o máximo de pessoas. Esse livro aqui do senhor, Padrão de Aconselhamento da Libertação, ele é incrível, né? E um dos pilares que você traz aqui é antes de você levar a pessoa para uma cura integral, um SOSO, né? Cura, libertação, salvação, a pessoa primeiro precisa entender o diagnóstico, né? Fazer um mapeamento de qualidade. Então, nós estamos falando aqui de identidade e a maioria das pessoas sofreram ataques na sua identidade. O diabo é especialista em querer matar a identidade, assassinar a identidade das pessoas com mentiras e normalmente acontece na primeira infância. Eu já tive o prazer de participar de alguns atendimentos com você na IFOL. E nós vivemos experiências incríveis lá de pessoas que tinham raiva, mágoa, rancor, ódio, ira, angústia, inveja, tantos sentimentos ali. Alguns sabiam, outros nem sabiam. Começavam a sessão ali achando que estava tudo certo. Alguns até pastores ou líderes, ou tinham até posições na igreja. Mas no meio do processo ali de mapeamento, aquilo que estava escondido começava a sair. Então, eu acho interessante a gente trazer esse princípio aqui, você que está na nossa live, que às vezes você tem algo guardado aí do pai, da mãe, de alguma emoção, você não teve um pai, e como o pastor Cote bem falou, você pode matar, resolver essa orfandade com Deus, com o Espírito Santo, e de repente você não sabe. Então, eu queria que o senhor falasse, o pastor Cote, pessoas que às vezes... o pai está morto, a mãe não está mais no meio, não conhece, e de repente a pessoa guarda isso há tanto tempo e elas não sabem qual que é a consequência de você carregar uma orfandade, um sentimento ruim, e que é possível, né, ir lá nas lacunas da alma, tirar do esconderijo do coração aquelas emoções tão tóxicas e que têm gerado, às vezes, até patologias psicossomáticas, enfim. Se eu pudesse falar um pouquinho para nós aí, que quando a pessoa perdoa, ela entrega, ela se quebranta, ela resolve, né, com aquela pessoa e, de repente, ali a parte da identidade dela que estava morta ou que estava debaixo de uma mentira, ela quebra. E aí a pessoa começa a viver uma nova verdade. Se eu pudesse falar um pouco sobre isso aí. É isso mesmo. Assim, o mapeamento, né, o diagnóstico é a inteligência do processo de cura, é a inteligência do processo de restauração. Não é? Você não tem como estabelecer um processo terapêutico sem fazer um diagnóstico preciso. O diagnóstico é a alma do processo terapêutico. Né? E isso realmente, assim, puxa vida, se aplica a qualquer situação. Não é? E aí tem muitos dilemas que às vezes até são difíceis. Você vê, a gente atende situações que são tão complexas, né, quando não se tem um diagnóstico, e isso essas raízes estar escondidas. Muitas vezes pode até acontecer situações onde a pessoa recalcou essa memória, né, que são os casos mais graves, né? Por exemplo, principalmente situações de incesto, só assim, uma coisa mais ilustrativa, não é? Mas eu já atendi vários casos assim, envolvendo incesto, que aquilo era algo assim tão que agredia tanta pessoa, que remetia a pessoa para memórias tão dolorosas, tão difíceis, tão insuportáveis,
que essas pessoas elas começam a recalcar, pisar essa memória, jogar para baixo do tapete da alma, a ponto de esquecer, de forjar uma autoamnésia. E quando a pessoa esquece intencionalmente um passado tão doloroso, quer dizer, esse é o princípio que a gente chama da arma dormente. Isso não está resolvido, não é? É uma arma dormente, é como uma mina enterrada. E quando a pessoa, vamos dizer assim, tiver numa situação onde a saúde dela nesse sentido vai ser importante para o desenvolvimento de um casamento, da família, quer dizer, o inimigo ativa essa arma e é uma destruição total, não é? Então, é muito importante assim, a gente saber resolver o nosso passado, não é? A gente soltar essas âncoras, a gente fazer um diagnóstico, não é? Porque, não, como diz lá o corinho, solta o cabo da nau, né? Para você realmente navegar no seu futuro, e o nosso futuro é um horizonte assim tão amplo. Olha, a gente tem que soltar essas âncoras, precisa de uma libertação, e é por isso assim que a unção messiânica, né, carrega tanto essas características libertadoras, né, que é libertar o cativo, é dar vista aos cegos, restaurar a cana quebrada, não é? Então a gente realmente precisa aí de um diagnóstico, isso é muito importante, resolver os relacionamentos, essas histórias que nós estamos falando aí em relação aos pais, por exemplo, né? Porque tem histórias difíceis, né? Pessoas que cresceram com um buraco existencial, nunca conheceram o pai, ou nunca conheceram a mãe, ou foram maltratados, foram abusados por causa daqueles momentos que o pai estava lá em alcoolismo, que o pai ficava altamente violento, né? Então, essas histórias aí, essa é a glória do Evangelho, não é? É a gente redimir tudo isso, não é? E poder, né? Porque perdoar não é esquecer, é você poder se lembrar confortavelmente, não é? Experimentando realmente uma cicatriz em relação a essas feridas. Que legal. Eu estou fazendo aqui algumas perguntas, mas resumindo, porque tem mais de 30 perguntas aqui, Pastor Cote. Tem muitas pessoas que estão perguntando como eu saber se eu tenho algo na minha vida no âmbito do oculto, ou se a mente cauterizou alguma emoção. Jesus falava que pelos frutos nós vamos saber qual é a qualidade da árvore, da raiz. Então, sim, o pastor Cote, nesse livro dele aqui, ele pontua algumas características que apontam para situações repetitivas, ciclos de autossabotagem, repetições de padrões. Você modifica, né, o termo maldição hereditária por consequência hereditária. Né? Às vezes a pessoa está vivendo sob um jugo de uma consequência de algo que talvez seja uma herança, como ele falou lá no início. Então, para você que está nos ouvindo aqui, essas lives, normalmente a gente tem feito elas bem didáticas, Pastor Cote. A gente tem recebido vários testemunhos durante o dia, pessoas que estavam enfrentando algum gigante, e esse gigante estava escondido, e o gigante não visto não é combatido. Então, para ficar mais claro aqui para o pessoal, Pastor Cote, como que a pessoa pode saber se ela tem, que foi uma das perguntas, se existe algo escondido dentro dela? Se de repente tem uma memória dessa que você usou o termo, uma arma escondida, dormente. Né? Dormente. Uma arma dormente. Eu lembro de uma vez que a gente atendeu juntos, que a menina ela não conseguia destravar na área sentimental. Ela já tinha participado de vários divórcios, tinha dificuldade na área sexual, perseguição na área sexual, e no meio do atendimento o Espírito Santo trouxe ali que ela tinha sido abusada pela própria mãe. Impressionante que a mãe ainda estava no ambiente, enfim. E houve uma libertação poderosa lá. Mas tinha um fruto ali, né? Que sim, a vida dela estava rompendo. Mas para você que é mais didático aí, poder trazer para o pessoal que às vezes não entende essa conexão, né? De sintoma, causa, origem.
Na verdade, né, Pastor Paulo, a grande chave é essa, né? O ponto de partida de qualquer aconselhamento é você lidar com aqueles sintomas latentes, né? Usando uma linguagem orgânica, por que que você vai num médico? De repente você está com febre, você está com dor de cabeça, você está com uma disenteria, você está com dor no ouvido. Existe um sintoma, tá? O sintoma é o problema? Não. Ele só é um mecanismo de alerta que existe, né, demonstrando que existe uma desordem no seu organismo, tá? Então, espiritualmente, emocionalmente, por exemplo, quando a gente fala numa depressão, depressão não é um problema. A depressão só é o resultado de você estar vivendo sistematicamente de uma maneira que agride a sua natureza. Então, a depressão, ela está mostrando o quê? Que algo está morrendo de dentro para fora. Ela só é o sintoma, né? Mas o problema não é a depressão, são exatamente esse conjunto de desordens que estão produzindo esse estado de perca de vitalidade ou até um quadro clínico onde a pessoa não consegue mais reagir, não é? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Eu gosto muito ali daquele texto de 2 Samuel, capítulo 21, quando veio uma fome de 3 anos em Jerusalém. E imagina, 3 anos de fome consecutiva. E Davi começou a mapear, ele foi buscando a Deus. Não é? Deus, o que está acontecendo? Não é? Ele tentou explicar aquilo de todas as formas, não conseguiu, foi Deus, então trouxe como se fosse assim, o resultado de uma tomografia computadorizada, né? E Deus falou: não, Davi, não é você, é a gestão governamental passada. A casa sanguinária de Saul assassinou os gibeonitas e por causa disso a cidade está debaixo, a nação, na verdade, está debaixo de um castigo, são as consequências. Então, era febre. Aquela fome, aqueles anos consecutivos de fome, só era febre. Mas aquela febre tinha uma causa. Qual que era a causa? Os assassinatos de Saul. Né? Quando a casa de Saul não só assassinou os gibeonitas, mas quebrou uma aliança que Josué havia feito com eles de que não os mataria. Né? Então, é a mesma coisa. Quando você atende uma pessoa, às vezes, qualquer pergunta que você faz, olha, por que que você acha que você precisa de uma ajuda, de um aconselhamento, de uma libertação? Aí, normalmente, a pessoa ela vai te contar um sintoma. Ela fala: puxa vida, eu estou com um problema no meu casamento, tem 6 anos que a gente dorme em cama separada. Eu estou com um problema com o meu filho, porque o meu filho ele tem só 6 anos de idade, mas ele já tem todos os trejeitos homossexuais. Não é? Não sei o que está acontecendo. Então, você percebe que tem, assim, os alarmes estão soando, é gritante. E quando você olha para esses alarmes que estão soando, a partir daí você começa, então, a elaborar o diagnóstico, você entra na história da pessoa, no estilo de vida da pessoa, na história do sistema familiar, na história geracional da família dessa pessoa, na história territorial, e, de repente, você vai construindo um diagnóstico, não é? Você vai percebendo, puxa vida, tem essa causa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, e depois pega todas essas causas, vamos redimir, não é? Jesus morreu para isso, vamos redimir isso aqui. Então, vamos dar o remédio certo, não é? Quando você discerne as causas que sustentam os sintomas, e você crucifica essas causas, você redime isso, interagindo com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus, a tendência é que esses sintomas vão ser dissipados. Que legal, pastor, incrível. Eu acho que é legal a gente pontuar aqui, a gente tem vivido numa época onde o conhecimento está muito fácil, né? É conhecimento em todos os lugares, internet, podcast, YouTube. Mas da mesma forma que tem trigo,
tem joio dentro do trigo. E no meio que eu vivo, pastor Cote, uma empresa de treinamentos, então eu faço treinamentos dentro de órgãos públicos, de empresas, de públicos abertos, eu acabo me relacionando com vários outros profissionais da área do desenvolvimento humano. Só que eu tenho observado muito joio misturado no conteúdo que eles entregam. Então, dentro de um treinamento, às vezes a pessoa, consciente ou inconscientemente, ela mistura lá a hipnose com projeção astral, com constelação familiar, e fala de Jesus, e de repente ela faz um bolo doido lá, e tem gente que ainda sai de lá, de repente, com algum sintoma melhorado, falando eu fui curado, isso se espalha, e daqui a pouco outras pessoas querem falar, mas de repente essas mesmas pessoas que testificaram que foram curadas, passam um tempo, elas estão piores ainda. Então, acho legal pontuar para vocês que estão nos ouvindo aqui, como é importante entender dos princípios espirituais. Existem as leis físicas, materiais, mas existem leis espirituais, e Deus é um Deus que não é ditador do livre-arbítrio, e quando a pessoa se submete a um sacerdote, ali, ao espírito que está por trás, a força, o dom que aquela pessoa se diz ter, às vezes ela adquiriu num terreiro, num centro, na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, enfim, e ela está ali operando sobre um dom espírita, e um monte de gente se submetendo àquilo ali. Queria que o senhor, que é especialista nessa área espiritual, pode acrescentar aqui para a gente a respeito disso. As pessoas com fome, que são vítimas, né? Com fome, sofrendo, e aí alguém fala, vai ali que resolve, e de repente ela está se metendo no meio de uma teia de aranha e o negócio vai ficando cada vez pior. O que o senhor poderia nos dar aí de overview? Normalmente a gente faz assim, um discernimento entre princípio e inspiração. O princípio, ele é sagrado, ele funciona, ele é confiável, mas de repente esse princípio está sendo manipulado por uma inspiração que pode ser altamente maligna e até demoníaca, né? Uma das estratégias de Satanás é exatamente isso, é você misturar as coisas, por exemplo, quando a gente pensa, né, com todo respeito às religiões, é só uma leitura que eu estou fazendo aqui, mas quando a gente considera essa questão, por exemplo, do espiritismo oriental, né, você pega lá aquele símbolo do yin-yang, não é? Todo bem tem um pouco de mal, todo mal tem um pouco de bem. Quando você equilibra o bem e o mal, você vai ter a saúde, não é? Então, você percebe que esse é um mecanismo de redenção que não é o bíblico. O mecanismo bíblico de redenção é o sangue de Jesus, o sacrifício perfeito, a justificação em Cristo, tá? Não é yin-yang, não é o equilíbrio de forças, o equilíbrio entre o bem e o mal, que é a saúde, não. Não é a justificação em Cristo. Jesus morreu a nossa morte, não é, para nos salvar, nos fazer participantes de uma salvação plena, de uma salvação perfeita. Então, o que a gente observa muito é isso, não é? Você pega uma coisa boa com uma coisa ruim, em muitas técnicas, por exemplo, você pega lá na yoga, por exemplo, de repente você tem ali coisas muito boas na yoga, você tem exercícios de respiração, não é? Você tem exercícios de alongamento, você tem coisas muito boas, mas pode ser que a pessoa está se submetendo a um esvaziamento de mente, um estado alfa, invocando energias cósmicas, não é? Que ela nem faz ideia quem são essas energias cósmicas, entendeu? Com todo respeito, tá? É só uma leitura que eu estou fazendo. Mas Satanás é tão sutil que, inclusive, a maioria das pessoas que servem a Satanás nem ao menos acreditam na sua existência. Então, ele realmente assim, é poderoso na arte de enganar. Apocalipse 12 fala que ele engana o mundo todo. Para cada tipo de pessoa, o diabo tem um tipo de mentira, um tipo de religião, um tipo de mistura, né? Você pega, por exemplo, o kardecismo, né?
que leva a pessoa a consultar uma pessoa já falecida, que é uma coisa totalmente reprovada pela Bíblia. Então, aproveita um momento de fragilidade, quando a pessoa perdeu alguém, fala: olha, o seu filho, o seu pai, a sua irmã quer conversar com você lá no centro, e de repente você vai lá ouvir o que seria supostamente essa pessoa que você perdeu, né? Mas, na verdade, não é aquela pessoa, porque a Bíblia fala: está ordenado ao homem morrer uma só vez, segue-se após isso o juízo. Não é? Quando o Davi perdeu seu filho, Davi falou: ele não vai vir ter comigo, eu vou ter com ele, né, a partir da minha morte. Então, existe aí muita mistura. Você vê, essa questão da constelação que você mencionou, a constelação ela usa um princípio poderoso, que é o princípio da intercessão criativa e reconciliação. Então, você reedita uma situação real que não estava resolvida, não é? Inclusive reconciliando, perdoando, é algo poderoso. Mas, de repente, se quem está ministrando isso, a pessoa está debaixo de uma inspiração que não é divina, que não é o Espírito Santo, mas é um outro espírito, olha, esse negócio vai dar muita confusão. É isso aí. Eu tenho visto muitas pessoas, até dentro da igreja, falando: eu fui lá e é igual acontece aqui. Tá? A pessoa assim, na inocência, é igual acontece aqui. Eu respondi: porque o princípio é o mesmo, e o princípio funciona. Mas tem a inspiração, o que você tem que discernir é a inspiração. E isso deixa as pessoas aprisionadas. Não é igual a meditação. Tanto a meditação é igual, por exemplo, você pega a psicologia, né? Porque, veja bem, pastor Paulo, não é a ciência que afirma a Bíblia, é a Bíblia que afirma a ciência. O que dá certo na psicologia? Né? A verdadeira ciência converge com a revelação bíblica. Então, tem coisa que funciona. A pessoa, quando ela fala, né? Tem até um ditado da medicina que diz isso, né? Quando você cala, o corpo fala, no sentido que o corpo vai adoecer. Quando você fala, o corpo sara. Entende? Então, isso é um princípio bíblico, que a Bíblia fala: se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, aquele que encobrir a sua transgressão jamais prosperará. E, lógico, a psicologia, ela pegou isso, é uma verdade bíblica e funciona. A pessoa senta naquele divã, começa a pôr para fora, vomitar ali as suas amarguras, os seus pecados, as suas culpas, as suas vergonhas, ela vai melhorar. Funciona assim, não é? Então, assim, por isso que é tão importante a gente ter uma fundamentação realmente escriturística, né? A Bíblia é o manual de funcionamento do ser humano, não é? A Bíblia não é só um livro religioso, ele é um manual de psicologia, de filosofia, de antropologia, não é? Ela tem verdades poderosas realmente para que nós possamos não só consertar o nosso mundo, como viver a nossa vida. Uau, forte. Pastor, você tem mais uns 5 minutinhos para a gente fechar? Como é que tá? Tenho, vamos lá. Eu fico sofrendo aqui vendo as perguntas, viu? Porque o povo está sofrendo, pastor. Vamos ajudar esse rapaz aqui. Ele acredita que ele tem um dom espírito, talvez vindo por herança, né? Talvez ali uma herança espiritual. E ele não sabe se a inspiração é dele. Então, tem gente que às vezes está operando num dom que adquiriu em algum local e não renunciou, né? Eu já vi o senhor falando muito sobre isso. Sim. O que você pode falar aí para esse rapaz que tem essa dúvida aí do dom que ele está utilizando? Então, olha só, isso é uma coisa delicada, né? Assim, é difícil eu falar aqui pontualmente o caso dele, tá? Claro. Porque eu teria que fazer aqui umas 10 ou 20 perguntas para ele para poder entender. Mas só pegando o tema, tá? Sem entrar especificamente no caso dele. Isso. É comum pessoas que, por exemplo, eles tentaram desenvolver uma espiritualidade no ocultismo, tá?
Quando eu falo ocultismo, o que é o ocultismo? É você receber conhecimento, favores, dons, poder de uma fonte espiritual que não é o Deus verdadeiro. E E pode pastor, ser até demônios, só abrindo tá? uma aspas aqui, né? E acaba que Sim. tem muita gente que vem um espírito de engano e fala assim: você tem uma mediunidade, Isso, você você tem tem um que dom. desenvolver essa É. mediunidade, não é? Porque veja bem, né? Alguém já disse que o trono de Satanás é o trono de Deus de cabeça para baixo. Quando você pensa assim na falsificação, a falsificação não é você fazer uma coisa oposta, é você fazer uma coisa parecida. Por que não existe ninguém falsifica uma nota, você não vai ver uma nota de R$ 30 falsificada? Porque não tem a verdadeira. Então, quando o diabo falsifica um dom, né, alguma coisa assim, é algo muito parecido. Então, por exemplo, na intercessão, é comum você ver pessoas que fazem aquele prognóstico. Ela sonha que uma pessoa vai morrer daqui a uma semana e a pessoa morre. Aí ela se orgulha de. Eu falei que a pessoa ia morrer. Isso é uma falsificação da intercessão. O que é intercessão? Quando Deus te dá uma carga, que alguém vai morrer, que alguém vai sofrer um acidente, que vai acontecer uma tragédia, é porque Deus quer que aquilo não aconteça. É. Entendeu? É para você evitar a destruição. Busquei alguém que estivesse na brecha para que se evitasse a destruição. Uau! Agora, o prognosticador normalmente é uma pessoa carente, ferida. Então, quando acontece aquilo que ele prognosticou, até a desgraça que ele prognosticou, ele se orgulha daquilo. Então, você percebe que isso está numa dissintonia profunda com o caráter de Deus. Também isso pode acontecer no campo da profecia, não é? A gente tem lá em Atos aquela mulher que começou a profetizar para Paulo e Silas, dizendo que são homens de Deus, e olha que muita coisa ali que ela falava de Paulo e Silas estava assim, parecendo ser certo, né? Mas com o tempo, a Bíblia fala assim, depois de muitos dias, que Paulo foi percebendo que tinha algo errado e repreendeu, era um espírito de adivinhação, não era profecia, era adivinhação, não é? Então, veja bem que apesar assim da aparência dos dons ser assim uma coisa muito perto da outra, espiritualmente falando, são diametralmente opostos. Então, aquilo que a pessoa recebeu no ocultismo, olha, precisa de uma libertação, né? A pessoa precisa de renunciar a isso mesmo, colocar no altar, e muitas vezes Deus purifica isso, não é? A gente vê ali, eu costumo falar do ministério, a libertação que Moisés teve, não é? Quando Deus falou para ele, Moisés, joga a sua vara no chão, e a vara dele se transformou numa serpente. Deus falou, olha, Moisés, esse tempo todo no Egito, cara, você se contaminou, tem serpente na sua vara, rapaz, tem contaminação aí, não é? Que era a mesma serpente lá do faraó que estava também, que lembra, Janes e Jambres, que também fizeram isso, transformaram a vara em serpente. Não é? Aham. Então Moisés precisou de passar por uma libertação. Quem vem de um passado de ocultismo, como Moisés veio lá do Egito, né, uma das nações mais aprofundadas em ocultismo, quem conhece a história espiritual do Egito sabe o que eu estou falando. Lá, o deus Anubis, as pirâmides, são mega altares aos espíritos de morte. Não é? Inclusive, você vê que todo esse culto ao poder, que é uma coisa muito do ocultismo, né? Quando você lida com a pessoa que veio do ocultismo, uma das coisas que você mais tem que tratar com ela é a concupiscência pelo poder. Essas pessoas são fascinadas pelo poder. Então elas se convertem, o cara era pai de santo, agora já é pastor, ele mesmo se unge, não é? Porque tem concupiscência de poder. Então essas pessoas precisam ser libertas disso, né? Era o que aconteceu com Moisés. Uma vez nós estávamos atendendo uma mulher, pastor, e ela chegou com roupa de saco, toda trabalhada na religiosidade, aquela pessoa, muita religião, e ela começou a falar no atendimento ali que todo dia à noite
ela saía e ia visitar o filho. Falou, meu espírito visita meu filho no cemitério, todo dia quando eu durmo. A gente perguntou para ela, onde você adquiriu esse dom de poder fazer essa projeção? Aí ela falou, lá no Vale do Amanhecer, quando eu fiz o ritual do sacerdote. E ela era conhecida como a pastora de uma igreja, ela era pastora de uma igreja, conhecida como a profeta. E ela não tinha renunciado o dom. E ela não quis, no primeiro momento, renunciar o dom, achando que o dom era dela, sabe? Então você vê que acontece. E você vê, e a coisa é tão óbvia, né? Porque a pessoa recebeu isso lá no Vale do Amanhecer, rapaz, aquilo ali, espiritualmente falando, é um cativeiro. Você vê, essa projeção astral é bruxaria pura, o que a gente chama a vassoura da bruxa. O que é a vassoura da bruxa? Você não vai ver uma bruxa sentada na vassoura voando em frente à lua. A vassoura da bruxa é essa capacidade maligna de sair do corpo e ter experiências fora do corpo, não é? Que é uma, vamos dizer, é uma falsificação do que a Bíblia chama de arrebatamento. Na Bíblia tiveram pessoas que sofreram genuinamente um arrebatamento de espírito? Sim, não é? João, lá em Patmos, né, em Apocalipse 4, né, Paulo também ele conta uma experiência dando a entender que era ele mesmo, né? Então é exatamente assim, a gente tem que entender que o império das trevas aí, o trono do diabo é o trono de Deus de cabeça para baixo. Amém, pastor. Tem muita gente aqui falando, para a gente não prorrogar, senão a gente ia muito tempo aqui, sua agenda é corrida aí, mas tem muita gente mandando mensagem aqui, como que eu venço a ansiedade, como que eu venço a depressão, como que eu faço para voltar a dormir. É tanta pergunta aqui de sofrimento, que eu acho que a gente podia pegar esses minutinhos finais aqui para trazer uma mensagem de esperança, porque Deus, ele é o Deus do milagre, do sobrenatural. Não precisa cair um raio para Deus operar uma cura. Eu creio que nós estamos aqui numa atmosfera, nessa live de cura. E existem anjos, ministradores que vão sair aqui, visitar a sua casa, agora, seu ambiente. E de repente, Deus, ele é o Deus do de repente. Todo mundo que procurou Jesus, a mulher encurvada, 18 anos, o cego, o gadareno, pessoas que estavam sem esperança, sem expectativa, mas o de repente de Deus chegou ali. E o que você acha aí, pastor, para a gente fechando? Então, olha só, Paulo, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus amoroso. Ele é um Deus cheio de compaixão por nós. É um pai amoroso. Eu costumo dizer, Deus é muito mais que Deus Todo-Poderoso. Ele é um pai amoroso que se importa conosco. Jesus prometeu, não vos deixarei órfãos. E ele falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, você que está me ouvindo, se você buscar a Deus com todo o seu coração, com um coração quebrantado, porque a Bíblia fala assim que Deus, ele habita no mais altos céus, mas Deus também habita com o quebrantado de coração e com o contrito de espírito. Se você buscar ele com todo o seu coração, com um coração contrito, quebrantado, sincero, Deus vai reverter o seu cativeiro. Uau. Eu não vou dizer que vai ser só um milagre, porque tem coisas na nossa vida que demandam muito mais do que isso, não é? Demanda mudança de caráter, demandam processos, né? O processo também é uma lei, né? O processo é uma lei, mas você pode ter certeza que se você estiver disposto a andar com Deus, a buscar Deus com todo o seu coração e com o coração quebrantado, como Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e ele está nos chamando para isso, para um jugo. O que é o jugo? É você andar lado a lado. Essa sobrecarga que você está levando sozinha, de uma hora para outra, você vai ver que o peso vai diminuir. E isso é o sinal que Jesus está lado a lado com você. E ele vai te levar para um lugar de descanso.
para um lugar de restauração, ele vai fazer isso. Uau. É o que Jesus disse: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. A solução está a um passo de você, a uma conversão, a 180 graus, estão todas as respostas para a agonia, para o sofrimento que você está vivendo. E só Jesus pode nos dar essa esperança, essa graça, que vai muito além, inclusive, da morte, né? Uma esperança eterna, porque ele ressuscitou, ele vive e ele quer estar com você. Uau, eu lembro há muitos anos atrás que eu ouvi o senhor falar numa frase assim, né? Que muitas vezes nós estamos presos nas colheitas de algo que nós plantamos. E aí você falava assim, se você tomar uma decisão e você declarar, nem que eu tenha que suar sangue, eu nunca mais vou fazer isso. Nem que eu tenha que suar sangue, eu não vou retroceder. Nem que aquela frase, ela... A decisão. Marcada em mim. Eu até fiz uma caneca que eu mudei a frase, mas é esse significado que é skin the game, é pele no jogo, nem que tenha que ser suar sangue. Eu queria liberar essa palavra sobre você que está nessa live aqui até esse momento. Talvez hoje você precise tomar uma decisão na sua vida. Nem que você tenha que suar sangue, pele no jogo. Você não vai retroceder, você não vai voltar aos inferninhos, você não Amém. vai desalinhar, você vai estar na linha, na verdade, na pureza, no caminho. Porque quando a gente toma essa decisão, automaticamente cadeias, grilhões, algemas, elas são quebradas. Aí há libertação, quando vem esse arrependimento, essa insatisfação santa, como o pastor Cote gosta de ministrar também. E a gente queria aqui desejar para você esse tempo de renovo, né? Como um jugo suave, um fardo leve, e que você Amém. possa sair dessa live aqui abençoado. Todos os dias nós estamos aqui às 8 horas com convidados. Amanhã vamos ter um convidado especial também. Não sei se o pastor Cote quer falar mais alguma coisa. Vamos só orar aqui, abençoando Amém. O povo. Amém? Amém, pastor. Pai, muito obrigado por esse tempo tão gostoso aqui, por essa mesa farta com teu filho, pastor Paulo Smith. Obrigado mesmo, obrigado por cada ouvinte. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus dos montes, dos vales, o Senhor é o soberano de toda a terra. O Senhor é aquele que habita na luz inacessível, que em si mesmo tem a imortalidade. Nós levantamos nesse momento um nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E com esse nome, no poder desse nome, nós queremos abençoar todas as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, e que venha o socorro do Senhor, aquele socorro bem presente no momento da angústia. Senhor, aqueles que estão enfermos agora, juntos aqui, nós queremos dar uma ordem que toda enfermidade saia desses corpos. Nós ordenamos toda enfermidade saia desses corpos, toda opressão maligna, demoníaca, deixe essas pessoas, todo entenebrecimento de mente caia por terra. Senhor, e eu oro que o Senhor abra o entendimento de todos aqueles que estão nos ouvindo para compreender as Escrituras, Senhor, e que o Senhor venha de encontro a cada um deles. Eu oro que cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo tem um encontro especial, uma experiência que elas nunca tiveram antes contigo, que elas possam ter, Senhor. Amém. Nós as abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Pastor, gratidão, que honra tê-lo aí. Estamos juntos. Bispo JB também, que sempre está com a gente aí, é um grande mestre nas nossas vidas. E o dia que o senhor puder, aí vai ser... por mim, eu fazia uma vez por semana com você, mas quando eu tomar coragem de novo, eu mando outra mensagem para você aí. Obrigado. Não, mais na frente a gente combina de novo. Forte abraço. Valeu, Deus abençoe a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau.